difícil. Queixo erguido. Filósofo, né? Filósofo. Filósofo dá isso. Isso mostra que ele é dos sofistas, né? Isso. Não é cético. Ou é epicurista, né? Que está pouco ligando. Quem não ligava a nada era o Zenão. Seu amigo, Zenão. Sítio. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a linha de abertura dentro da autoproexologia, que é a abordagem de realização vivencial menos difícil ou mais acessível em determinada atividade intrafísica ou ramo profissional para a execução da programação existencial pessoal da consciência lúcida em função da acumulação de experiências nesta área em várias retrovidas humanas sucessivas por meio de retrossomas. Então, é a linha de conhecimento mais aberta, a linha de oportunidades, a escolha da trajetória de vida pró-evolutiva, o aproveitamento máximo das experiências passadas, a abertura mnemônica renovadora, a abertura do autocrescimento, a abertura da intercompreensão, a trilha com mais janelas de oportunidades evolutivas, a autocompreensão da trajetória probabilística, a varredura autoconsciente das pedras do caminho, o aumento de chances de sucesso na ProEx, o senso pessoal de oportunidade evolutiva. Agora, isso eu li só a metade ali. Agora, no fim, nós temos a identificação da linha de abertura pessoal mais propícia à execução da programação existencial, é o embasamento ideal da vida intrafísica para a consciência intermissiva lúcida, ou intermissivista lúcida. Você já identificou qual a linha de abertura ideal da própria ProEx? Tal viés evolutivo envolve algumas ou muitas consciências. Esse é o verbete 1191, tem 3 páginas, 44 logias e 8 máximos. Eu não sei se vocês estão de acordo aí, tá certo? Agora aqui uma pergunta. Qual o procedimento de aplicar a técnica do arco voltaico em consciex? Tem alguma casuística dessa natureza extrafisicamente? Sim. O problema todo é o seguinte: se vale para uma consciência aqui, vale para qualquer consciência em qualquer parte, desde que a pessoa tenha o fluxo da energia ideal para isso. Eu quero dizer para vocês que amanhã é o aniversário da dona Marlene, lá dos Cactos. E parece que o prefeito vai lá na hora do aniversário para encontrar com ela e conversar com ela. A comemoração vai ser às 4h30. Aqueles que puderem aqui comparecer alguma coisa lá, na dona Marlene, vale a pena ir ver a situação. Qualquer coisa, fala com a Maria, que é amiga dela, que está sempre olhando as coisas. Outra coisa, nós temos aqui esse dicionário, que são 2 volumes de 2 autores. São franceses, sobre o dicionário temático do Ocidente Medieval, e 2 volumes, o 1 e o 2. Agora, o que se passa? Um deles é o Jacques Le Goff, e o outro é o Jean-Claude Smith. O Jean-Claude Smith esteve aí ontem. Então, eles mostraram para ele que tem a tradução do dicionário dele. Ele fez uma dedicatória para o holociclo aqui. Sabe? Uma lembrança da minha visita ao CAEC com toda a minha gratidão. Jean-Claude Smith. Maio, ele pôs 2, tá certo, maio 2, 2009. Tá perfeito. Agora aqui tem o cartão dele. No cartão ele é do Grupo de Antropologia Histórica do Ocidente Medieval.
da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Boulevard Raspail, lá em Paris. Quer dizer, o homem é sério. E eles gostaram muito dele aí, mostraram lá embaixo tudo para ele. Não sei se chegaram a mostrar aqui o holociclo para ele. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é interessante isso. A pessoa chega aí, tem o dicionário dela, ele ficou todo, né, gostou da história para ver. Agora, também ele nunca viu tanto dicionário na vida, segundo o que ele falou lá, né? Mas explica aí como é que é a personalidade dele. O homem é interessante, é um intelectual sério. Ele disse que, nós perguntamos para ele se ele já tinha visto tanta quantidade de dicionários, né, em torno de 5.300, ele falou que não. E se também já tinha visto naquela disposição, naquela forma de trabalhada, ele também falou que não. E que, por ele ser estudioso da Idade Média, ele comentou que durante a Idade Média existiam algumas coisas parecidas com o holociclo. Agora, ele não explicou bem. Naquela ocasião não havia livro do jeito que tem hoje também. Sim, não a quantidade. Depende da Idade Média que ele quer falar e o que é. Então havia muito processo que era papiro, pedra, uma opção de coisa de escriba e outras coisas mais. Isso tudo aí é importante também dizer. Ele não explicou. A personalidade dele, assim, bem simpático, magro, alto, perguntou bastante sobre a enciclopédia, queria entender como é que estava organizada a enciclopédia da Conscienciologia, se estava em ordem alfabética, se estava em ordem lógica, se era lógica, qual era a lógica. Aí a gente mostrou o quadro sinótico das especialidades. Vocês falaram nas 70 sessões dos verbetes? Mostramos, assim, abrimos, mostramos. Agora, o problema é que eles mostraram também o princípio da descrença para ele. Então. E o Rodolfo é que ficou mais direto com ele, explicando, ele não está aqui agora. E o Germa, a Denise também, e eu acompanhei uma parte da visita. Ele veio aí devido ao centro astronômico aí, ou o que é? Não, foi o Germa que trouxe ele, porque ele veio dar uma conferência para o curso de História sobre medievalismo. Na cidade de Marechal Cândido Rondon. Note que, vocês perderam um amigo aí que conhece tudo da época de vocês, né? A época medievalesca, né? A Laura que devia estar aí, né? Foi uma pena não estar aí. E uma outra informação também é que ele parece que ele é especializado em Carcassonne, né? Que ele está... Não, mas isso tem que ser, né? Se vai falar da Idade Média, não falar em Carcassonne, está esquisito. Que é a maior cidadela, a cité, que ainda é preservada até hoje. Isso é normal, né? De modo que vale a pena ver essas coisas. Agora, outra coisa, já que você tocou nesse assunto, hoje é seu dia. Esse tema, linha de abertura, diz respeito a você. Explica tudo aí porque que diz respeito a você. É o seguinte, esse verbete, na verdade, foi um pedido que eu fiz para o professor Valdo. Porque... Faz só 17 dias que ela está tentando ver se vocês escolheriam o verbete. Demorou muito. Foram 16 para 17 dias. Porque foi o seguinte, mais ou menos há um ano atrás, né, alguns aqui devem estar lembrados que a gente fez uma série de experimentos, né, em cursos, sobre a questão dos trafores dos voluntários para que as pessoas descobrissem as suas especialidades de PROEX. E desde então, há um ano atrás, né, eu, professor Loche, professora Luimara, professor Pedro, Cristina, Roberto, foi feita uma comissão com uma série de pessoas, a professora Flávia, a professora Kátia, uma série de pessoas de várias ICs diferentes, da APEX, da Conscius, da OIC também, o professor Nário, Marília participaram, para a gente conseguir estruturar um curso, né, que ajudasse os voluntários a descobrir a sua especialidade de PROEX. E então, a partir desse desenvolvimento dessa comissão de trabalho, a gente conseguiu chegar no curso. E teve uma das vezes que a gente teve um jantar, né, que o professor Valdo estava comentando sobre essa questão da PROEX. E aí ele comentou que tem algumas coisas que a pessoa pode fazer na vida dela hoje, né, que pode, como se abrisse o caminho dela para a PROEX atual. Apesar de nas vidas passadas ela não ter, não tinha curso permissivo, não tinha PROEX, mas é alguma coisa que você sabe fazer muito bem, profissionalmente, um ofício, alguma dedicação, algum talento seu, um trafor seu, e que hoje pode abrir o seu caminho, que hoje a gente já tem curso permissivo, já tem PROEX, e que pode abrir o seu caminho. Aí eu pedi para ele fazer o verbete, ele fez o verbete, né, ele chamou de linha de abertura,
E tem tudo a ver, então, que a gente queria reforçar, e por isso que eu quero perguntar várias coisas, sobre a relação, então, com o curso. O curso a gente já começou a divulgar, né, chama Definição da Especialidade Pessoal. Então, eu queria saber, professor Valdo, assim, esse verbete... Quando é o curso? Fala aí. Ele vai acontecer dia 30 e 31 de maio, tá? Vai ser o primeiro módulo, ele está em 4 módulos, esse aqui tem um cartaz lá na recepção. Né? Então, vão ser 4 módulos, 30 e 31 de maio é o módulo da conscienciometria, para ajudar os voluntários a descobrirem assim, a sua autoimagem, os seus trafores, trafares e trafais. O segundo módulo é da parassociometria, que foram esses experimentos que a gente fez em grupo, para as pessoas darem feedback para os voluntários da heteroimagem que ela tem entre o grupo, né? Sempre focando nos talentos dela, no que ela tem de bom, né? A questão dos vínculos conscienciais, com que vínculos que ela tem, com que grupos, com que pessoas, né? Seguir uma ideia, que é um princípio do Moreno, que é a ideia da afinidade do rechaço. Então, com que grupos ela tem afinidade, com que grupos ela tem rechaço. Né? Então, a partir disso, ela pode começar a levantar hipóteses de qual seja o público-alvo da ProEx dela, que é o que vai ser trabalhado no 3º módulo, que é o de Proexologia, no dia 1 e 2 de agosto. E no último módulo, que é a autodefinologia, 19 e 20 de setembro, cada voluntário vai então dizer qual é a sua especialidade, a sua definição após todos esses estudos. Né? Claro, a gente não pode garantir que o voluntário vai chegar, o aluno vai chegar na ES sem a menor dúvida. Pode ser que chegue, pode ser que ele tenha as dúvidas ainda. Pelo menos a ideia é que ele chegue na hipótese de especialidade, ou nas hipóteses, para ele restringir um pouco mais e não ficar tão solto, tão perdido, tão disperso, né, dentro da síndrome da dispersão, que a gente sabe que tem ainda muito na nossa comunidade. Então, a ideia é ajudar nessa especialização. E a gente vai contar também, além dessa equipe de professores do CAEC, CONSUS, APEX e da OIC, a gente vai contar também com 3 EPICONs, que vai ser o professor Mário, o professor Fred, o professor Frederico, o professor Pedro, que vão estar instalando campos de energia na parte do domingo de manhã, para também ajudar esse contato com os amparadores para descobrir a sua especialidade de ProEx, a sua linha de abertura, que na verdade é a linha de abertura. Né? Então, essa que é a proposta do curso. Quem não for esse curso é mulher do bispo. Agora a gente não pode falar mais no lugar do padre, porque o cara é bispo, né? O Lugo. E a Miracilde está lembrando aqui que a gente colocou como meta 20 vagas, porque a gente não quer uma turma gigantesca, porque a gente quer ajudar vocês de forma mais próxima, de forma mais profunda. Então, quer dizer, marcação por homem. É marcação homem a homem no curso. Para a gente conseguir, de fato, ajudar, né? Para não ficar uma coisa muito solta, a pessoa vai no curso, mas não fala. Essa não é a proposta. A proposta é interação, é exposição, é, de fato, a gente atingir o objetivo de ajudar a descobrir a sua linha de abertura. Ela está perguntando quanto é lá. O curso é assim, o valor que está sendo divulgado é 720 à vista, ou 4 ou 6 vezes, aí vai depender de quantas parcelas vão dar, mas pode parcelar até 6 vezes esse valor. E para voluntários de Foz do Iguaçu e voluntários também, no caso do CAEC integral, também tem descontos. Aí esses detalhes, esses números todos, são vários números, aí tem que ver na recepção. Agora, gente, vale a pena que seja só 20. Só para lembrar que são 4 finais de semana, tá? Um final de semana por mês, é como se fossem 4 cursos, né? Mas é um curso só. Não tem como a pessoa fazer um módulo sozinho, independente não, tá? Ela tem que ir num crescendo. A ideia é começar com a autoconscienciometria, aí a grupalidade, a sociometria, depois a proexologia e depois ela se posiciona para o grupo com a sua Agora, a pessoa, se não descobrir qual o mata pensando dela, deve desistir e voltar para a paratrosfera. Mas... Não, vai voltar para as topeiras, não é isso? Agora, professor, eu queria que você ajudasse agora tirando uma dúvida, assim, como que você sugere que a gente possa trabalhar essa questão da linha de abertura dentro do curso? Como que a gente pode ajudar a pessoa assim, alguma dica, alguma orientação, naquilo que, de repente, em vidas ela já vem fazendo muito bem e que, se ela repetir... Primeiro tem que perguntar para ela o seguinte: o que é que você gosta de estudar? Entra por aí. O que você gosta? O que é que você fica mais motivado? Então entra por aí, que pode melhorar. A linha de abertura vai ser por aí, né? Para ver. Porque é uma chance de ser por ali. Não quer dizer que seja.
Mas é um jeito de fazer uma abordagem para chegar na realidade da pessoa. Vale a pena. Agora, gente, aqui uma pergunta. Tenho apneia noturna e para conseguir um sono mais tranquilo, sem falta de ar, faço uso de um aparelho chamado CPAP. É esse que é o seu, né? Tenho tentado a projeção quando estou usando o equipamento, mas aparentemente não consigo realizá-la. É possível que a utilização do CPAP atrapalhe o processo projecionológico? É lógico, é aquilo que eu já falei, que não pode pôr nada na cabeça. Agora, é preferível usar o aparelho e esquecer a projeção. Faço-lhe essa pergunta, pois algumas vezes já consegui me projetar com uma certa lucidez em situações que não estava usando o CPAP. Certa vez até me percebi projetado e com falta de ar ao mesmo tempo. Pois é. O problema é o seguinte, com o aparelho é mais difícil, sim. Isso aí é problemático. Agora, o problema é ver se isso vai melhorando com o tempo, né? A tendência não vai melhorar, você que conhece bem o assunto? Pois é. Você quer falar sobre isso? Sobre o CPAP? É bom falar. Nós temos que ver os especialistas das coisas que tem aqui. O CPAP é um aparelho para... Ele injeta ar, a gente coloca aqui uma máscara, né? E depois ele tem ligado na eletricidade e ele vai injetando ar. Ele injeta ar nos pulmões porque justamente existe uma dificuldade dessa passagem de ar. Isso. E ele contribui para que oxigene mais os pulmões. E isso também dá problema no cérebro, porque a pessoa fica com essa dificuldade de absorver o ar. Isso também dá problema de memória, um monte de coisa. E o sono para uma pessoa dessa é um sono que a qualidade dele é bem ruim, então pode trazer outros problemas. Então, o aparelho é uma bênção hoje, eu acho, né? Ele é o máximo, vale a pena levar isso em consideração. É bom para a gente clarear aí o que foi perguntado por essa pessoa. Mas agora, sobre a linha de abertura, quem é que vai abrir aí os comentários? Né? Tem alguém? Aqui, ó. Já, hein? Pode falar. Eu queria perguntar na página 38, se poderia falar mais sobre da sinergia. O sinergismo, sensibilidade para a psique? Para a psique, ajuste profissional. O problema todo é o seguinte, se a pessoa tem sensibilidade para a psique, ela pode ajudar qualquer tipo de profissão que ela exerce. Por quê? Com o processo para a psique, ela vai melhorar as energias, isso melhora o holopensene, a atmosfera, e isso vai favorecer o desempenho da profissão da pessoa. Tá certo? Então, o sinergismo é um fato, quer dizer, há uma intensificação, fortalecimento, uma potencialização, um enriquecimento do processo. Tá certo? É isso. Valdo. Aqui, ó. Só para fazer um link, ontem a Laura perguntou sobre aquelas pessoas que já têm a personalidade definida. Seriam as pessoas que já estão na linha de abertura, já acessaram, já estão nesse caminho? Em tese, né? Porque a gente não sabe, né? Mas uma personalidade definida, tudo assim certinho, às vezes ela não está sabendo usar a linha de abertura dela. Ela se definiu no acostamento. Ah, tá. Então isso tem que ir com calma. Por isso que é muito importante esse curso aí. Para ajudar a fazer... Muitos de vocês estão crentes, são totalmente crentes, que estão na pista principal. E às vezes não estão numa secundária ainda. Agora, um curso desse vai ajustar o passo da pessoa no caminho certo. Alguns estão indo para a esquerda, sendo que o negócio é aqui para o centro. Uhum. Isso tudo pode ser ajustado lá pelo curso. Okay. Essas 4 observações que eles vão fazer, 4 linhas de pesquisa, isso aí ajuda muito. Não é? 4 linhas que ela falou aí. Quer dizer, cada fim de semana vai ter um. A pessoa vai se ver. Agora, o que é importante é que lá a pessoa pode definir por si mesma qual é o Mater Pensene, qual é o Megatrafor, qual é o Megatrafar e
que é que dentro dela ela tem motivação? Que às vezes ela ainda não captou a verdadeira motivação que ela decidiu para fazer a ProEx dela quando ela estava na intermissão. Então, esse curso pode ajustar pessoas e levá-la para um equilíbrio amplo, maior, definitivo. Você acha que isso ainda predomina na comunidade? Ainda tem Sim, gente, né? ainda tem. Ok, obrigado. Tem gente ainda que tem um percentual ainda sério disso aí. Essas coisas demoram. Todo mundo, por exemplo, basta ver o seguinte, pergunte para você mesmo. Tem muita gente com a síndrome da dispersão consciencial? Se tem, é porque tem isso. Agora, tem ou não tem? Nós todos sabemos que tem. Então não tem jeito, só isso aí eu provo pelos fatos. É uma comprovação lógica e racional, baseada nos fatos. Não só a pessoa individualmente, mas a gente vê grupos com dispersão também. Não é isso. Já houve IC com dispersão. Não queria falar, mas grupo, entre parênteses, tecla SAP, é IC. Valdo, aproveitando. Aqui na página 38, seção detalhismo, item ciclologia. Ciclologia, o ciclo de empreendimentos evolutivos sem a ProEx e com a ProEx. Como é que são os empreendimentos evolutivos sem a ProEx? É uma pessoa, por exemplo, que ela acha que a evolução maior, ela fica rica. Então ela fica rica, sem a ProEx. Faz muita maracutaia, uma opção de coisa, agora depois ela descobre que tem a ProEx. Aí ela vai refazer, vai distribuir o dinheiro que ela acumulou, vai fazer uma opção de coisa dessa. E eu vi isso, muita gente que saiu do espiritismo junto comigo. Alguns fizeram isso. A hora que descobriram a verdadeira ProEx. Porque às vezes, por exemplo, dentro de uma linha mística, a pessoa arranja uma programação de vida totalmente espúria, secundária, às vezes dogmática, um pouco assim de carrasco. Ela tem um projeto de vida que não corresponde à ProEx. Não. Ela está no acostamento. Agora, Valdo, mas isso seria, esse exemplo que você deu, seria um empreendimento evolutivo? A gente consideraria? Porque o empreendimento evolutivo, pelo menos em princípio, seria algo positivo em relação à evolução. Sim, mas veja, a pessoa com 50% de positivo ainda não está na ProEx. Não está. Pois é. Mas tem que ver esse percentual. Se o negócio está fora, está fora. Não, mas é isso que eu queria entender. O empreendimento evolutivo sem a ProEx, que é a primeira parte. Sem a ProEx. Ele está com 50% aí das bobagens, fazendo besteira. E depois tem o outro. Agora veja, é assim que a coisa melhora. O ciclo é assim. A maioria não começa certinho. De modo que todo mundo que ainda está claudicando, trôpego, está entendendo? Vacilando nisso ou naquilo, com uma certa dispersão, lembre-se, ninguém começa bonitinho, certinho, tudo certinho, não existe isso. Todo mundo tem altos e baixos. Agora, tem que ter a queda e o soerguimento. Tem que dar um jeito. E a hora que soergueu com lucidez, não voltar a cair de novo, porque aí é uma taburra, é tolice. Perda de tempo. Pessoal, queria fazer duas perguntas. Uma é com relação à questionologia, lá no final. A questionologia, você já identificou com a linha de abertura ideal da própria ProEx? Tal viés evolutivo envolve algumas ou muitas consciências? Queria entender a questão da quantidade. Parece que isso aí é muito importante que eu estou falando, da Auto-ProEx e da Max-ProEx. Algumas consciências, todo mundo tem. Isso é a Auto-ProEx. Por que são algumas? A pessoa nunca faz uma ProEx, só ela, porque tem o pai, tem a mãe, tem os colegas que ajudam, tem isso, tem aquilo, tem o professor que ajudou a instruí-la. Você está entendendo? Agora, existe muitas, aí já é a Max ProEx. Então, é a ProEx de grupo. Porque, a rigor, eu acho, Igor, é muito difícil a gente falar com uma pessoa que vive isolada, não existe isso. Todo mundo tem grupo.
ela já nasce a partir de 2, o pai e a mãe. Como é que faz? Então, a gente não pode excluir isso, eu não posso generalizar, eu não posso falar uma coisa para servir para tudo aí. Então, aqui eu coloquei, ó, você vê, a intenção foi essa. Envolve algumas, quer dizer, só ela, ou muitas consciências. Tem lógica, não tem? Tem. Só queria entender o quão muitas... Agora, a maioria de vocês está envolvendo muitas, tá? Só o Arlindo significa umas 15 pessoas. Tá do tri parada dura. Entende? Agora, me parece que esse verbete ele fala um pouco sobre automimese positiva no caso. Né? É isso? É. Até um certo ponto, sim. Agora ele é homeostático. Ok. Na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, dentro dessa linha, o senhor coloca aqui, ação de seguir o mesmo caminho com reciclagem e potencialização evolutiva. Quer dizer, seria... O mesmo caminho. Por exemplo, a pessoa nasceu numa família que é de médicos, então ele vai ser médico. Então ele dá um jeito de seguir por ali, porque ele pode ajudar os outros através da medicina. Entende? É o problema dele, é a PROEX. Agora, ele não vai ficar só na medicina, que seria pouco. A medicina vai ser um meio, do jeito que tem sido para mim. Está claro? É mesmo que eu tinha pensado. Eu gostaria que aprofundasse mais. Você falou que esse curso, ele vai botar muita gente no caminho aí, correto? Vai acertar o passo da maioria. Esse aí é um dos cursos mais necessários, ou vamos dizer, mais práticos de todos esses que têm sido dados por aí afora. Que mostra diretamente, na maior deficiência, o busilis, o nogórdio, o locus minore resistência da pessoa. Mas esse curso mexe com a linha de abertura. Uma outra coisa, esse curso junta uma série de ICs nele. Presta atenção, ele é composto, ele é complexo, ele é amplo, ele é abrangente. Que ele vai mexer. Por isso que estão certo de fazer em 4 fins de semana. Estão certo. Ele vai mexer com vários módulos, né? Vai. E esses módulos, PROEX e outras coisas mais. Desses 4, a pessoa sempre vai gostar mais de um. Só dela gostar, já vai definir o caminho dela. Entende? A potencialização. Mas talvez, o que dá mais destaque para abertura, inclusive está aqui, é a autoproexologia. Né? Então, o módulo de PROEX... a APEX aí, no caso, é seríssimo. Não sei se é o mais importante. É isso? Mas, em parte, depende do que a pessoa vai fazer. Para a pessoa identificar isso aqui, ela tem que se conhecer, autoconscienciometria. Uma outra coisa, esse curso vão ter só 20 pessoas. Essas 20 pessoas vão servir de cobaias recíprocas. Entre os 20. Isso vai ser muito importante. Uma outra coisa, vai ser importante, uma pessoa vai num curso desse, por exemplo, uma coisa até curiosa. Me dá até vontade de ir lá para ver o que vai acontecer. O seguinte, a pessoa vai chegar lá e vai ver quem é que é igual a mim. Quem é que tem o mesmo objetivo? Quem é que está pensando nisso aí do jeito que eu estou? Eu acho o máximo isso aí. Eu garanto que vão aparecer pessoas que nunca pensaram que a outra estivesse no mesmo caminho. E outra coisa, se vendo e cumprimentando todo dia, bom dia, etc. Tem disso. Vocês vão ver, hein? Escuta o que eu estou te falando. Ó, meu dedão no seu nariz. Bom, esses 20 vão ser completados logo. Agora, na sexta linha, que é a fatologia, aqui, o farol cosmoético do portal da Proexológica. Proexológica. Isso aí é para ajudar o lógico. Sabe, dar luz lá para ele lá. O farol cosmoético é uma abertura. O farol cosmoético é a abertura de tudo, né? Dentro daquilo que eu estava falando aqui para o Mário, aí, ó. É o farol cosmoético. Serve para o cosmos. Não, o farol é aquele que dá luz, dá indicação, né? Não, ele dá orientação. E segura a orientação. É a seta luminosa. Seta luminosa é a rosa dos ventos iluminada. É a superlucidez. A lucidez capital.
Entende? O opus majus da pessoa. Mas outra vez a lucidez veio com... Agora, ó, outra coisa que você pode falar aí, se vocês quiserem, nesse curso, é o seguinte: para que esse curso? A pessoa vai perguntar. Ela fala assim: para você descobrir a sua GESCOM. Acabou. Liquida com o assunto, dá síntese e tudo. O que você acha? É isso? O problema é esse. Outra coisa. Olha lá depois, no meio dos 20, quem é que vai ser escritor? A gente vê, porque aqui vai haver um predomínio de escritores. Então, como é que fica? Agora, o que vai variar são os temas. Uma outra coisa, quem é aqui que vai escrever sobre o medievalismo? É a Laura que está escrevendo? Então é só ela, desde que perdeu aí, ó, né? O Schmidt, ela perdeu o Schmidt aí. O meu livro não é de medievalismo, ele trata em parte o final da Idade Média, por questão de ciência, que eu estava pesquisando a ciência. Agora, filosoficamente, a filosofia formou a ciência. Tá? E a final da Idade Média, existem alguns filósofos empiristas que eu acho que fugiram daquela parte religiosa. E entrar no feudalismo. O Roger Bacon, por exemplo, que deu início a partir dali na modernidade científica, e foi a final da Idade Média é mais importante em termos de pensamento do que a gente do que o resto. É verdade. Linha de abertura tem analogia com vocação? Sim. O senhor poderia exemplificar algumas linhas de abertura compatíveis com uma proex mais afim aos princípios conscienciológicos? Sim. Fazer assistência. Ser cosmoético. Trabalhar com a evolução em grupo. O que vocês acham? Sinto falar mais do que isso aí? Isso tudo está mostrando que a pessoa tem vocação. Agora, você quer uma vocação mais, passar o pente fino, né? Vamos pentear com o pente fino. Não pense mais mal de ninguém. Isso aí seria um caminho bom, né? A pessoa poderia ajudar muita gente. É possível saber nossa programação existencial por nós mesmos sem a ajuda de um amparador ou mediador? Escuta, você está parecendo que você é cupincha de orientalista guru. Na gurulatria é que eles acham que uma pessoa só caminha sob orientação de um guru. Se não tiver o guru, a pessoa não caminha. Isso é bobagem. A gente tem que observar em casa. Às vezes o pai aprende mais com o filho do que com os professores que ele teve durante a vida. Tá certo? Pense nisso. De modo que gurulatria é besteira. Nós podemos descobrir a nossa programação existencial por nós mesmos, sem a ajuda de ninguém. Pode a pessoa fazer a TACOM e a TARES para dinamizar sua evolução? Ou o senhor acha que é a autocorrupção da pessoa adotar a TARES e TACOM? Não. Existe aí um caso que você ainda não está sabendo. Não tem jeito da pessoa começar a fazer a TARES em grande expressão sem ter feito a TACOM antes. Sem TACOM, ninguém sabe vai fazer TARES, porque não sabe. Você já pensou? Eu vou esclarecer os outros com machado, para abrir a cabeça da pessoa, para esclarecer e pôr lá dentro. Isso não é. Tem que ter TACOM. Você tem que falar na linguagem da pessoa, tem que ser cordato, fraterno, tem que ter didática, tem que cortar a demagogia e falar que você está cortando a demagogia, que você não quer, na verdade, convencer a pessoa, você quer informar. Isso tudo é TARES. Então o problema todo é o seguinte: a TACOM precisa de saber. Se a pessoa não conhece nada de TACOM, como é que ela vai conhecer o que é TARES? Como é que ela vai fazer a comparação, a diversificação, o confronto? Se uma pessoa não sabe o que é o mal, como é que ela vai falar que o que ela está dizendo é bem? Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Então, isso aí, você tem que examinar que nós já andamos mais com isso. Isso aí você ainda está no início do princípio do começo.
Tem muito mais coisa já na frente. O que você quer falar? Antes eu tinha falado do ciclo, né? Empreendimento sem PROEX, com PROEX. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, e agora de novo com TACOM e Thales. Quando falo... Não, essa do TACOM e Thales eu falo, isso faz 7 anos aqui na Tertúlia. É uma ideia que me veio agora. Que assim, ó, quando alguns ciclos tem que acontecer aquilo primeiro, para depois acontecer o outro. Não é isso. Todo mundo passa por uma infância. O que o povo pensa quando a gente fala em infância, eles pensam que é só fisiológica, orgânica, somática, ou seja, ginossoma ou endossoma, não tem nada disso. Existe uma infância emocional, uma infância intelectual, uma infância evolutiva, uma infância cosmoética. O que eu estou trabalhando aqui é com a infância evolutiva. Agora, as outras infâncias que pega desde a fisiológica, essa é a evolução que está trabalhando. Então, por exemplo, aqui tem muito jovem barbado, jovem careca, jovem de cabelo branco, do ponto de vista evolutivo. Vamos entender bem isso. Então, a infância é um fato. Então, a TACOM e a... Tudo começa engatinhando. Ninguém nasce pronto. Então, acabou. Então, sem PROEX, chama o empreendimento sem PROEX e a TACOM são parte da infância evolutiva mesmo. Só tem que, para amadurecer, tem que passar por aí. Gente, daqui 1000 anos vocês vão chegar aqui e ainda vão ter que fazer TACOM um pouquinho. O percentual já reduziu muito, mas ainda vai ter. Porque senão, como é que vai ser? Como é que você vai fazer acesso às pessoas? Não, é por causa de todo mundo. Mas principalmente por causa do assistido. É por causa de você. Gente, o Serenão está aqui, tem paciência com a gente, por causa da TACOM nossa. Agora, TACOM é bom aí como o professor está começando, não é tacão não, hein? Não é tocar o negócio do traseiro da pessoa, não tem nada a ver com isso não. Então, TARES não é tacão. Esse é o cara que falou, você está saindo da TACOM, entrando no tacão? Falei assim, a vovozinha, vai bem? A vovó dele já tinha dessomado. Né? Professor? De modo que não precisou de muita coisa. Aqui, em cima, na última fileira, lado direito. Sim. É a primeira página, a fatologia na segunda linha. O que você quer? O aproveitamento máximo das experiências passadas. Sim. Como saber se você está tendo um acesso à sua memória? É muito fácil, muito fácil. É só você ver seus erros até a semana passada. Tudo é passado. Mas é essa questão, eu falo de... Não, mas a vida humana hoje, ela reflete o passado, Cláudio. Se uma pessoa errou até a semana passada, as vidas anteriores eram pior do que aquilo. Até aí eu entendo. A questão é essa. A questão é aprofundando. Você está diante de traços, fardos que você quer vencer. Aí você vai, se esforça e consegue vencer. Como saber se esse traço já era um traço vencido, já fazia parte e você não sabia? Não. Se a pessoa, se ela vê que é prioritário nessa vida, não interessa se na vida anterior foi isso ou aquilo. O prioritário é hoje. Tem gente que tem que fazer a automimese, querendo ou não, porque tem que se adaptar no novo corpo, não tem saída. O cara era uma mulher na vida anterior, veio como homem, ele tem que adaptar uma opção de coisa do jeito que era. Outra coisa, entrou dentro de uma mesologia que é totalmente diferente. Hoje é muito mais democrático, antes não era. Então, havia uns erros baseados naquela mesologia. Hoje, essa mesologia já não vai fluir mais. Então, se há um desvio, é porque a pessoa mesmo está procurando. Aí ela se corrige. O passado já começou a perder o valor. É porque a questão leva para a ideia de quase especialização, que é a linha de abertura. Não é isso? Pelo que eu estou entendendo. Por isso... A linha de abertura é justamente isso. Agora, veja, Cláudio, uma das piores coisas que tem nesse negócio da linha de abertura é que a pessoa abriu uma linha, ela fica toda feliz. Aquela ainda não é a linha. É essa a questão, saber exatamente Existe uma segunda, uma terceira, uma quarta, é igual uma porta. Ela entrou na porta porque estava grande,
Mas a porta dela é muito mais difícil e estreita. Está lá à esquerda que ela tem que ir. Ela entrou aqui porque estava escancarada e está começando a ir para a direita. Aí ela começa a ver que tem que ir para lá. Como chegar nisso? Esse curso, é o estudo da conscienciologia, a consciência-terapia, é o processo do conscienciograma, é a pessoa fazer autorreflexão de 5 horas. E outra coisa, acabar com determinadas condições terríveis. Primeiro, autocorrupção, autoassédio, autoindisciplina. Só isso aí acabou, essas 3 coisas. Se a pessoa não acabar com isso, não adianta nada. Que ela vai ter uma aparência pública de um jeito, mas intimamente ela não mudou nada. Não é compatível. Então a primeira coisa, não é ressex, é recim. É reciclagem intraconsciencial. Agora, o que eu vejo é o seguinte, errar, todo mundo erra. Agora, consertar esses erros o mais depressa possível é que demonstra inteligência. Então há muita gente ainda burra, burralta, burrilda e burroide. Por quê? Demora demais a consertar. Ainda se tapeia. Entende? Ainda está se tapeando. Aí é que é o problema sério, esse autologro, que nós falamos que é a autoenganologia, né? Agora, a autoenganologia lúcida, isso é um desespero, né? Absurdo. É terrível. Sim. Obrigado. Professor Valdo, o senhor falou que tem gente que às vezes chega aqui e não tem a motivação que tinha no curso intermissivo para fazer determinada coisa. Que aqui ela tem que começar a enfrentar a onça. Uma coisa é você ver a onça no cinema, ver a onça na fotografia, ver a onça que você tirou foto, até na frente da grade que ela está presa. Agora, outra coisa é entrar, sabe, na jaula. A vida humana é a entrada da jaula com a onça pintada faminta. É aí que o negócio dá para trás. O negócio piora tudo. E a pessoa fica desesperada. Então ela está sempre falando, não, ó, a minha grade é essa do lado. Vai olhar do outro lado, tem uma gatinha. Sabe? Domesticada, tudo. A síndrome da dispersão é baseada nisso. Que a pessoa não quer enfrentar a si mesma. Entende? Outra coisa, a autoenganologia é tudo baseado nisso. Agora, o problema todo é o seguinte, como é que eu vou enfrentar a onça? Então, a primeira coisa, se um cara é vivo, ele entra com armadura lá dentro. A onça bate e quebra o dedo dela. Na memória, vai criar um problema. Com armadura, ele dá bem. Então, a armadura o que é? É o EV, é o processo do parapsiquismo, entende? Tem uma série de condições aí. Agora, tem lógica isso? Agora, professor, a linha de abertura também é aquilo que a pessoa tem mais motivação. Ou pode ser algo que a pessoa no início não tem. é. Aqui, ó, isso aí é muito fácil de você saber. Se a pessoa ainda descobriu a linha, é porque ela não tem motivação. Se ela está com vocação para aquilo, está entusiasmada com aquilo, porque ela já descobriu o que é. Agora, veja, é necessário que essa vocação, vamos dizer, toda essa vitalidade que ela está colocando naquele tema, esse tema tem que ser cosmoético, positivo, de alto nível. Porque senão ela também ainda está se tapeando. Porque uma pessoa, ela pode se tapear com coisa boa, como ela pode se tapear com coisa ruim. A maioria, às vezes, se tapeia com coisa boa, mas deficiente. Então, em vez de ser o 100%, é só 5% do bom. O mais ainda está faltando demais, entendeu? É por isso que eu acho que linha de abertura e esse curso são das coisas mais sérias que nós estamos aqui enfrentando nesses últimos tempos. A questão, por exemplo, aqui a gente está ligado pela questão da assistência, da evolução do conhecimento. A gente se liga por uma linha que tem afinidade. Isso é para pegar o cosmos inteiro. No cosmos inteiro tem que ter isso.
Aí a gente vai tendo que ir definindo uma coisa mais dentro dessa linha, algo que a e pessoa... não é só isso, tem que definir tudo na vida, pouco a pouco. Isso aí é para começar. Uma pessoa que não tem definições, é aquilo que eu chamo do posicionamento. O que é? Eu já disse isso aqui, a semana passada nós falamos disso. Toda pessoa tem que ter um posicionamento, ela tem que saber. Não é só assim, não, eu gosto de azul, isso aí é pouco. Só isso ela não tem que resolve. ser efetiva também naquilo que ela, que ela vai fazer, ela tem que ter a capacidade. E outra coisa, ela não pode ser intransigente, aqui ó, intransigente com o passado, com o apriorismo, com o autoassédio dela, a autocorrupção que ela tem. Tem gente que é intransigente com isso. Ele fala para você uma coisa, mas ele pensa diferente, ele sente diferente, ele está fazendo diferente. Como é que é isso? Está tapeando todo mundo, inclusive ele mesmo. Professor, não ser intransigente. Não ser intransigente. Ele tem que mudar aquilo. Ele tem que transigir com o erro. Você está entendendo? É deixar o erro para lá. É isso que eu estou falando. Eu estou colocando a posição dele. Quer dizer, ele não continua... Então ele chega e é intransigente. Com o mal, o que adianta? Ele tem que abrir mão disso. Ele tem que abrir mão da enganologia. Tem gente, tem gente, que só fica no antigamente. Mente o tempo todo, do jeito que era antes. Antigamente. É uma mente antiga. Você está entendendo? Tudo é a mesma coisa. E a questão, por exemplo, da enganologia, tem também a pessoa que, por exemplo, tem generalista, como o senhor falou, tem muita gente aqui que a consciência poliédrica, generalista, que já passou por muitas coisas. Nesse caso, ela vai conseguir também encontrar uma linha que seja mais produtiva nessa vida. Não, de qualquer maneira é isso que ela precisa, senão ela não vai atingir o complexo nunca. O complexo da pessoa sempre vai dar a ela um ótimo, o máximo, entendeu? O ápice da história. Depende dela, se ela quer. Isso aqui é o complexo. Professor, então, todo mundo que for caminhar para ficar com 5%, está querendo a Melex pela Mas essa questão da enganologia, a questão da enganologia, ela vem em que bases? A pessoa ela se engana por quê? Ela se engana porque ela está acostumada a fazer isso devido às políticas do passado que ela vivia. A politicaria, da porcaria, da mentiraria, tudo é a mesma coisa. Bem, isso não vai ser positivo. Gente, olha só o governo do Brasil, como é que está em todos os poderes. Veja só como é que é isso. Outra coisa, vocês já notaram que a ONU não está confiando muito mais nas pessoas de modo algum. Esse negócio de elevar, por exemplo, aí para 5, o negócio da gripe 1, isso é um negócio muito sério. Nunca aconteceu antes. Quer dizer, eles não estão confiando no processo, já viram que o negócio não é assim. Eu acho que uma das atitudes mais sérias que a ONU já tomou foi essa da OMS, Organização Mundial da Saúde, de levar esse nível para 5. Agora, já tem gente do Brasil já usando a máscara, inclusive em aeroporto, do jeito que eu falei. Inclusive funcionários do aeroporto estão usando a máscara. Outra coisa, as máscaras estão sendo feitas mais. O cara apareceu no Globo News, lá os caras fazendo mais máscara, porque está uma loucura. Estão pedindo milhões no Brasil, fora do Brasil, tudo quanto a gente está atrás de máscara. Hein? Já está assim, ó, a aduana para a Argentina já está. O negócio é sério. Agora veja, eu acho bacana isso, que a ONU já não está levando mais isso aí, está tomando atitude. Isso aí é uma atitude séria, gente. Está repercutindo no mundo inteiro. Porque se deixar pelos americanos, você sabe, Hollywood domina tudo, né? Eles fazem espetáculo de tudo, até das mortes. Só uma coisa para eu entender direito essa questão da enganologia. A pessoa está se mentindo para ela mesma porque ela não quer fazer o trabalho. Esse seria um motivo. E ela não quer perder as companhias. Então ela mente o todo possível para ficar junto da gente, de você, etc., que está fazendo força para acertar.
Entendeu? Que é para ficar igual. Mas no outro caso, que digamos que a pessoa não esteja se enganando, mas está se enganando porque ela não está conseguindo encontrar a linha de abertura, como a Laura disse aqui, às vezes a pessoa não se estuda, acho que o suficiente para entender, ou não consegue entender, porque ela tem várias linhas que ela gosta, ela não consegue ver uma. Sei não, mas geralmente a pessoa não é assim, ela define logo, ela sabe o que é. Quando é assim é porque ela não sabe nada, ela não quer saber. Isso já é autocorrupção. Quando a pessoa quer, a indefinição é a autocorrupção. Entendi. Quando a pessoa quer acertar, ela define mesmo errando. Porque errando ela vai aprender a acertar. Mas então, as pessoas podem definir erroneamente. Quer dizer, ela define e depois mas não interessa, ela definiu, já é alguma coisa, já mostrou personalidade, ela tem um posicionamento. Há uma maturidade ali. Entendi. Agora, a pessoa que é síndrome da dispersão, que não sabe mesmo, e aqueles que são buristas, que quer agradar todo mundo. Isso aqui é o pior. Os fatos levam a pessoa a ir ajustando corretamente. O problema é esse, a pessoa já tudo que a pessoa faz, ela tem que ajustar. Aquilo que você falou da porta, que no início a porta é enorme, que é o funil, né? Não, todo mundo começa e procura a porta mais fácil. Cachorro entra na igreja porque encontra a porta aberta. Todo mundo no início é a sinologia, que eu já falei aqui, né? Então, essa pessoa, por exemplo, usa as mesmas cores de cachorro. Quais são as cores de cachorro e cadela? Faz chantagem emocional, faz auto-vitimização, chora. Entendendo? Isso aí tudo é. Agora, veja, a gente tem que entender essa turma toda. Eu estou falando aqui com todo o realismo para nós entendermos o assunto. Mas, por exemplo, nós não vamos tratar essas pessoas do jeito que eu estou falando. Tem que ser didaticamente, vamos dizer, interassistencialmente, cosmoeticamente. Mas a gente tem que entender que a situação toda é essa. Agora, a hora que ele falar, caninho, que você vai com calma. Não, calma, não tem nada. Ó, tá com. Tá com. É o jeito. Nós estamos fazendo um canil aí agora, maior, como nunca foi feito aqui. Tá, hein? Qualquer coisa eu já falei com algumas pessoas, ó, não fica com muita coisa não, superlotação. A coisa mais fácil tem abrir aquele portão. Para entrar, para sair vai ser difícil. Agora lá tem os negócios de lavar cachorro, tem as coisas todas lá dentro. É como se fosse mesmo uma universidade sinológica, sabe? De alto nível. Professor Valdo? Sim. Aqui. A para-autobiografologia, a relação com esse verbete, linha de abertura. O que você eu quer? fiquei pensando, até o curso que a Cris falou, eu tenho a impressão que vai puxar isso, não vai? Vai. Está tudo aí dentro, a cara disso. Está tudo aí. Porque lendo, né, o verbete, eu fiquei pensando assim, como que a gente poderia estar acessando mais isso, né? E agora, hoje, vem o curso. Então, pois é, foi muito bom hoje a gente estar aí com a Cris aí para falar sobre esse curso. Agora, veja, faz 17 dias que ela estava torcendo para cair isso aí. Eu não quis falar, porque se eu falasse, é uma falácia quando eu falo, nesse caso. Por causa do processo, acaba a democracia da eleição, né? Tá certo. Valdo, na efeitologia da página 38, agora nós... Efeitologia, o efeito halo do acerto da PROEX pessoal para os compassageiros evolutivos. Esse para-os eu não entendi. Para-os quer dizer, a hora que você começa a acertar, uma opção de gente vai ser favorecido com você. Em relação... Não todo mundo que está em torno de você, o seu entorno humano vai ser favorecido pelos seus acertos. Todo mundo é assim. Pessoal... É para-os. Eu não entendi isso, ainda não entendi. Para-os. Presta atenção. A hora que você melhorou você, você está melhorando os outros. Quer dizer, o meu exemplo, sei lá... Não é só o exemplo, o resultado que você fez, os seus feitos. Você está melhorando os outros. A hora que você conseguiu isso. E outra coisa, seus compassageiros evolutivos, vamos pensar bem nisso. A hora que pegar 1, 2, 3, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco tem 100. Comigo vieram 600 para cá.
Então, presta atenção, eu sou um exemplo disso. Eu vou atuar em relação à minha ProEx pessoal, em relação ao passageiro. Sim, porque às vezes você vai ver então que com o tempo apareceu tanta gente que a sua ProEx, que você pensava que era muito egóica, ela é ampla, ela é coletiva, ela é grupal às vezes. Ou aí é no sentido de assistir os passageiros. É para outros que é muito... Tudo que a pessoa melhora, ela está melhorando outros. Isso tudo é assistência. Qual a melhor assistência que a pessoa pode prestar? Ela virar serenona aqui. Porque com serenona vai ter todas as gazuas na mão para abrir todas as portas. É ou não é? É lógico? Sim. Página 37, na fatologia, 8ª linha. O ato inteligente de cortar caminho com êxito. Pode detalhar um pouco mais? O corte de caminhos é o seguinte, é o processo da pessoa fazer atalho. Mas isso tem que ser com muita inteligência, porque se o atalho fosse bom, não teria, ele seria o caminho real, tá entendendo? O normal. Agora, mas a pessoa, ela pode dispensar as frioleiras, dispensar o dispensável, dispensar os acréscimos, os excessos, está entendendo? As gorduras. Isso é que é importante. Então ela tem que ver o que é que funciona, e ficar com aquilo que funciona, e deixar aquilo que não seja fisiológico, dentro da vida. A fisiologia que eu estou falando não é só de corpo, mas da própria vivência, a vida social, o processo profissional de desenvolvimento dela. O que ela tem para dispensar disso? Porque tudo isso envolve coisas que atrasam, coisas que estacionam e coisas que são mão na roda, ou seja, que vão impulsionar o trabalho. O caso era ficar nessas áreas e nesses esforços que impulsionam o trabalho dela. Então, cortar tudo. A hora que uma pessoa vai decidir, a primeira coisa que ela tem que ver é o seguinte: não, se eu fizer isso aqui, o rendimento vai ser 5. Se eu fizer isso aqui, vai ser 55. Eu prefiro esse de 55. Então, é um problema de opção. Essa opção tem que ser seletiva. Essa seletividade é feita através de uma triagem. Essa triagem é que nós falamos, que é o juízo autocrítico da pessoa. Agora, esse juízo autocrítico aqui, ele tem aumentado muito com vocês. Muitos já tinham um bom percentual de juízo autocrítico, foi por isso que vocês foram escolhidos para o curso intermissivo. Agora, com o curso intermissivo, isso potencializou. Então, a primeira coisa é a seguinte: aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, nem produção de rótulo, de fachada. Isso não resolve. Tem lógica? O caminho é esse. Agora, vamos fazer essa linha de abertura para todo mundo saber o que quer. Aqueles 5 anos que eu falava era para alcançar isso. Nesses 5 anos, algumas pessoas alcançaram a linha de abertura. Muita gente chegava para cá, aqui, em Foz com a gente, naquela ocasião, e não sabia o que ia fazer. Hoje a maioria já está sabendo o que vai fazer. Mas alguns estão muito entusiasmados com coisas que ainda não são ideais. Que a pessoa ficou muito entusiasmada, não, eu posso fazer isso, e vai juntando aquela opção de coisa. Não é assim. Tem que escolher o prioritário, ficar com aquilo e vencer aquela etapa. Depois passar para outra. Agora, a hora que a pessoa quer pegar 20 etapas simultaneamente, vai dar tudo com os burros na água. É o cara lá, o carioca, que fica com um pé num barco e outro no outro. Os 2 barcos afundam e ele também no meio. Então... Professor, aqui, na página 38, você pode falar aqui da paradoxologia? Paradoxologia, o paradoxo da linha de abertura sem mimese perdulária. Então, veja, a hora que a pessoa viu que a linha de abertura dela é essa, então ela corta tudo que tem excesso. Ela não vai julgar só os bagulhos energéticos fora, não. Ela vai julgar hábitos, às vezes, amizades ociosas, uma opção de coisa ela vai cortar. Tudo isso é excesso.
Então aí ela vai usar aquele princípio que eu já usava lá na minha adolescência. Isso não é para mim. Ela vai fazer uma listagem. Não, isso não é para mim. Tá, acabou. Agora veja, uma pessoa que chegar nesse nível, ela como profissional vai ser diferente dos outros profissionais. Ela como intelectual vai ser diferente dos outros intelectuais. Ela como pesquisadora vai ser diferente dos outros pesquisadores. Ela como parapsiquista vai ser diferente dos médiuns místicos. E por aí vai. Ela vai ter um nível diferente ali dentro. Então, esse é o paradoxo, quer dizer, né? Por isso que é paradoxo. A diferenciação que ela vai ter em relação a todos aqueles outros, né? Tudo. É isso aí. E ela mesma vai sentir o nível que ela está ficando com vários corpos de distância na frente da corrida evolutiva. Ela vai sentir isso cada vez mais. Agora, com isso, ela lucra, porque vem um processo extrafísico, os amparadores ajudam, é uma série de condições, né? Tudo vem a favor. Há uma convergência positiva do processo. Convergência positiva, uma confluência. Potencializa, né? Professor. Sim. Na parafatologia ainda, a abertura da policarmalidade. Sim, o que tem? Então, aí... A abertura da policarmalidade é porque a pessoa é o seguinte, ela chega, quando ela acha que ela saiu do egão dela e ela começou a entrar no grupo karma, ela acha que já é o máximo. Mas isso é só início. É um curso primário ainda. Ainda tem outro muito mais sério, que é a policarmalidade. Na policarmalidade, a pessoa vai fazer isso sem esperar recompensa. Ela não fica esperando o retorno do que ela fez de bom. Ela quer ampliar aquilo cada vez mais e ela já vai ver que aquilo é um dever, é como se fosse uma obrigação, é um cargo, uma função que ela exerce. Então é positivo. É super positivo. A policarmalidade é quando alcança a coletividade, sai do grupo. Porque o grupo, às vezes, é apenas uma extensão do egão da pessoa. Porque, por exemplo, tem pessoas solitárias que sofrem e falam, está cumprindo karma. Mas esse é teu karma, vai ter que carregar isso, a cruz que eu carrego. Sei não, mas isso é auto-vitimização. São pessoas ainda primárias, né? Precisa de assistência. Tá certo? Professor, aqui no B. Pode acontecer da linha de abertura ser alguma coisa desgastante para a pessoa ou ela sempre ganha energia no momento que descobre? Não, quando ela tem boa intenção, é sempre positivo. Porque uma coisa de abertura, se a pessoa abrir o caminho para você, você vai achar ruim? Não existe isso. Iluminar o caminho, você está numa noite escura, vem e coloca um farolão lá para você, você vai achar ruim? Não, só pode ajudar. Agora, quando a pessoa ela não se sente bem, é porque ela está contrariada com algum egoísmo muito forte. Egoísmo, tem que estudar qual é esse egoísmo. Mas geralmente tem um egoísmo atrás. O egoísmo que pode ser um processo de família, pode ser um processo da etnia, um problema da sociologia, onde ela vive, pode ser um problema profissional. Pode ser um problema, vamos dizer, praticamente da própria educação da pessoa. Tem gente que às vezes é muito arraigada a todas as impressões que ela traz da infância. Ela tem muita dificuldade de abrir mão daquilo. E isso aí é um problema para a pessoa. Agora, nessa abertura, em tese, por isso que eu coloquei aqui, e esse verbete tem uma central homeostática. Ele não é negativo. Linha de abertura é o abertismo consciencial que nós estamos falando aqui. O abertismo evolutivo, o abertismo cosmoético. Esse é o verdadeiro abertismo para a felicidade. Isso que o povo fica procurando, felicidade. O bem-estar pessoal, é isso aqui. Nesse sentido, se a pessoa tivesse um mal-estar, seria pela dificuldade de não, se ela tem um mal-estar é porque tem alguma autocorrupção. Um arraigamento que está... Senão ela não entendeu o assunto. Se ela não entendeu, ela então é jejuna, tem que entender um pouco, tem que estudar. Mas se ela entendeu e tem mal-estar, tem um desconforto, é porque tem autocorrupção. Observa que tem, seja o que for. É só a gente colocar aí claramente no papel a coisa que você vai ver que tem.
Você vai rodar, vai achar o tatuí lá no fundo da areia, que é a autocorrupção. Professor Vai Valdo, estar lá. aqui na letra A. Aqui. Na fatologia, na 4ª linha, a autocompreensão da trajetória probabilística. Sim. O senhor podia me esclarecer mais isso aí? Isso aí é o processo seguinte. Na vida humana, existem os processos prováveis. Uma pessoa, por exemplo, ela arranjou uma companhia. Na mesma hora, engatilhou ali o processo e acha que é a dupla evolutiva da pessoa. E não é. Ela não teve mais experiência, aquilo já dá um processo sério. Isso é a probabilidade. Ela não soube ter paciência de esperar para escolher melhor. Às vezes escolheu a fadigada, não ponderou o que acontece. Aí começa a ter problema com o casal incompleto, aquela condição, etc. Tal. Então, o que é que se passa nesses processos todos? É necessário que a pessoa veja o que é o mais vantajoso e mais sério para ela. Logo de início. E ver as probabilidades, seja a partir dela e a partir do cosmos externamente, aquilo que vem do cosmos para ela. E ver as probabilidades disso. Porque a lei das probabilidades, ela atinge todo mundo e todas as coisas na vida. Agora, se uma pessoa pondera mais, se ela tem mais racionalidade, se ela aplica mais lógica naquilo que ela tem, os prováveis todos vão diminuindo. Os impossíveis vão desaparecendo. Então as coisas todas começam a ficar mais palpáveis, mais possíveis, mais concretas e mais realizáveis. Agora, essa análise a gente pode fazer a partir dos fatos que já aconteceram. Já. Tudo a gente faz a partir dos fatos que já aconteceram. Tudo. Tudo é baseado no passado. Registro e O análise. presente é baseado no passado. Ele sai do passado. Ele é um fruto do passado. É um filho do passado. Então, a partir disso, a pessoa tem que ver. Agora, o problema é que o nosso passado, quase sempre, ele é furado. Ele é nevrálgico. Às vezes tem até mau cheiro. Então, aí é que é o X. A gente não pode estar prosseguindo com aquilo. Tem que fazer uma lixívia, uma limpeza, exaurir o que está pior. Esse exaurimento é feito através de uma profilaxia e através de uma terapia. Enfim, passar detergente no passado, limpar o processo, fazer uma casa nova, limpa, e a coisa mais séria, funcional. Esquecer, por exemplo, as bobagens do passado, da arte, da estética, da própria filosofia, quando não havia fisiologia, quer dizer, a pessoa não entendia de função. O problema é funcionar. Vamos ver se as coisas funcionam. E acabou. Nós aqui, no CEEC, não temos nada de requinte. Não há suntuosidade. Nós combatemos o suntuário. Aquilo que seja excessivo. Mas veja, a funcionalidade nós queremos para tudo. Olha só a organização que nós temos de comunicação no tertuliário. Isso é alto nível de organização. Olha só esse número de dicionários que nós temos lá e a turma trabalhando com o dicionário. Isso tudo é. Olha o plano que nós temos para fazer um mega centro cultural holoteca aí. Tudo isso é fisiológico. Agora, não tem nada de suntuosidade nisso. A gente pediu ao nosso grande Niemeyer, porque isso aí dá força para o processo. Isso já faz parte do próprio título. Mega Centro Cultural. Se é mega. E outra coisa, é mega por quê? Porque é uma holoteca. O Brasil não tem mais holoteca. Nós criamos isso aqui. Como é que fica? A holoteca, gente, não é uma biblioteca. A holoteca não é um museu. A holoteca não é uma dispensa. A holoteca não é um almoxarifado. A holoteca não é um supermercado. A holoteca tem isso tudo e mais alguma coisa. Então, como é que nós ficamos? Você entendeu aí o nível, então, do processo?
Agora, essa novidade é que é a coisa séria. Toda novidade acarreta problema. Então nós temos ainda, a gente já venceu uma série desses problemas que eram escolhos, que eram obstáculos, que eram pedras do caminho. Hoje em dia nós já estamos já funcionando nesse nível de uma maneira diferente. A vinda mesmo desse professor, a hora que viu essas coisas na holoteca, já demonstra isso. Isso aí já é outro nível. Intelectualmente, a situação é outra. Nós estamos levando as coisas para o mental soma. Olha o princípio da descrença funcionando aí. Como é que fica? Então, vamos pensar nesse assunto por aí. Tá certo? Alô? Agora sim. Como é que se conjuga a linha de abertura com a lei de maior esforço? A linha de abertura é o seguinte: a hora que a pessoa viu que o caminho é aquele, ela vai dar o máximo na execução daquele trabalho, daquela tarefa, daquele desempenho, daquele empreendimento dela. Agora, para isso, ela tem que ter certeza do que está fazendo. E esse esforço também tem que ser equilibrado. Por exemplo, a pessoa não pode ser workaholic, trabalhar excessivamente para se matar e morrer mais cedo, isso é besteira. O ideal é devagar e sempre, e conservar o corpo e durar mais tempo, que a pessoa vai amadurecer. Quanto mais ela se tornar lúcida, com mais dezenas de anos, mais lucidez ela vai ter. Então ela pode retificar as bobagens que ela fez no início. Você está entendendo? Então isso é muito sério, o problema da linha aí. Agora, a linha de abertura que a pessoa já descobriu é o máximo. Não ser workaholic e suar sangue, né? Pois é, mas veja, eu errei nisso aí. Aos 14 anos eu comecei a ver a minha linha de abertura. Mais 14 anos depois, aos 28, eu trabalhava demais. Eu era workaholic, me deu um infarto. E aí voltei atrás, tive que retificar todos os meus planos. Comecei a viajar de vez em quando, comecei a, entende, não fazer excesso. Eu estou vivo, estou com 77 anos. Todos os meus colegas de medicina e a junta médica que estava lá, todo mundo já morreu. Inclusive, eu recebi um recado lá de Uberaba, que a turma que trabalhava na organização dos processos nossos da medicina, os de Uberaba já morreram. Não tem mais ninguém lá. Eles têm que estudar, são outros. Alguns eram esses. Quer dizer, até os meus colegas já foram embora, eu estou vivo. Então veja, mas por quê? Eu coloquei o estudo de tudo que eu podia para me manter ativo, sem excesso. Então eu sou um exemplo que você não deve seguir. O workaholic, não faça isso, que isso é doença. Agora, ninguém naquela ocasião veio me falar que eu era workaholic. Eu aprendi por mim. E outra coisa, também ninguém sabia da minha vida, que a minha vida era demais, era coisa demais, uma loucura. Eu tocava todos os instrumentos da orquestra, pra você ter uma ideia. Eu sempre gostei de ser regra 3. Você sabe o que é regra 3? Então, eu chegava no lugar, queria aprender tudo em todos os setores, para não ter visão de conjunto. Agora, a hora que nós vamos fazer, eu mesmo fui fazer uma instituição com 20 departamentos, eu era todos os departamentos. Mas eu não mandava em nenhum deles, eram outros que mandavam. Mas eu agia de uma tal maneira que atendia tudo aquilo simultaneamente. Era uma loucura. E outra coisa, atendendo milhares de pessoas semanalmente, o negócio não era fácil. Agora, eu nunca tinha tido nada de hipertensão antes. A partir daquele dia do infarto, eu tenho hipertensão até hoje. Fazem 49 anos. Eu tenho uma tendência para isso. Mas veja, eu consegui conviver com a hipertensão. Uma amiga antiga, né? Ela é uma amiga que ficou velhinha, ela tem cabelo branco igual eu já, porque 49 anos.
com passageira evolutiva minha. Então pensa nisso, tá certo? Nada de workaholism. Pensa bem o que você está fazendo aí, tá certo? Agora, gente, um completista da TACOM, identificando linhas de abertura nessa direção, seria conveniente ele abortar essa tarefa, caso também vislumbrasse informações a respeito da TADES? Não, aí tem um erro. Ninguém vem com ProEx, que nós falamos aí da Apex, para fazer TACOM. Isso aí é passado. A pessoa não vem aqui para estar repetindo o passado. Ela vem para fazer algo mais, nem que seja um passo à frente do passado dela. De modo que todo mundo vem para predominar nos seus esforços atares. Tarefa do esclarecimento. Ninguém vem aqui para fazer só consolação. Isso é assistencialismo, e geralmente se a pessoa entrou nisso, é porque ela quer fazer média com os outros, que ela se sente bem, que isso aí coça a barriga dela com a gratificação, ela se sente o máximo, e é o salvacionismo. Então a vovozinha, essa pessoa não está com tares nenhuma. Estudo o corpo humano desde os 6 anos de idade. Hoje tem 36 e trabalho com atividade física, educando as consciências quanto o soma e, quando me permite, quanto ao holossoma. Muitas vezes executa TACOM para chegar a TADES ou diretamente a TADES. Seria a atividade física um caminho para atuar com o holossoma das consciências e não apenas com o soma? Sim. Qualquer coisa, fala com o nosso chefe. Ele está aí hoje? Cadê? O Elier. Cadê o Elier? Ele está aí? Aí está lá dentro. Ah, está lá. Ele está lá nos aparelhos. Qualquer coisa, fala com Eliel. Sabe? Ele é da abertura, ou seja, do Open. Open é a abertura. Estou com passagens compradas e marcadas, eu e meus filhos, para fazer o complementar de junho e também os laboratórios. Diante da situação atual da gripe suína, resolvemos antecipar e mudar a data das passagens, pois poderá haver um possível agravamento se a mesma chegar ao Brasil no período programado anteriormente. Ele está certo. É de Natal do Rio Grande do Norte, ele está certo. Decidi, então, programar a ida para o complementar de maio, 15 a 17 de maio. Você é bem-vindo, não tem nada não. Agora, ó, se puder, usa máscara no avião. Gostaria de saber sua opinião sobre a nossa decisão. Não, estou de pleno acordo. Está certo. Não se sabe o que é que vai ter aí? Na dúvida, seria se abster do processo para o futuro, já que ele não quer se abster do negócio todo. Então, está correto. Vocês não acham que tem lógica isso? Agora, seria bom andar no avião de máscara, porque ninguém sabe o que está lá. Principalmente, seria pior, se você é de classe econômica, que deve ser, né? Então, esse é que precisa ficar mais mascarado. Os maiores mascarados são da classe econômica. Tenho 33 anos e estou iniciando meus estudos em Conscienciologia, após 5 anos de estudo das obras do professor Kardec. Ele ainda não deixou o espiritismo, que está chamando o homem de professor. Adquiri recentemente o seu livro Projeciologia e, ao assistir um vídeo explicativo sobre o INVEX no site da Sinvex, identifiquei positivamente com a descrição feita. Opa, o homem é bom, tá vendo? Coisa séria. Então ele ainda é moço ainda, né? Qual o meio mais prático e objetivo de avaliar a própria existência e desenvolver um plano para tirar maior proveito da programação existencial, alcançando o completismo? Olha, hoje nós já temos muitos instrumentos e ferramentas. Na questão da INVEX, você tem aí a Sinvex, que pode te ajudar demais. Dá um toque para eles, é só olhar lá que você vai ver. Olha aí perto, né, desse processo que você fez do online, que tem lá os endereços, tem tudo, né? Outra coisa, a programação é só você entrar na Apex, que também tem endereço lá, né? Entre em contato. A Sinvex e a Apex. Qualquer coisa, fala aí o que é os números para ele. Agora, ó, fala cadenciado, devagar, porque senão ele não anota. O site, para quem tiver interesse, é www.apexinternacional.org. Tem uma série de informações. Nós vamos estar com atividades em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, além das atividades aqui de Foz do Iguaçu.
E todo sábado nós temos também palestras virtuais. Olha, é bom eu esclarecer que aquele cara que falou, seria bom falar. Você falou www. www não é Valdo, e nem também é o Bush. Você sabe que o nome dele era W. Não tem nada disso, são outras pessoas, não tem nada que ver com a gente, tá certo? Um amigo, 42 anos, separou-se há 3 anos e não consegue superar a falta de convivência com os filhos de 7 anos e de 17 diariamente, inclusive até o lado profissional está estagnado. Como posso ajudá-lo? Olha, o problema aí é dar um jeitinho dele ter contato com os filhos de algum modo. E ele tem que conquistar o que é que aconteceu com isso. Agora, como é que ele vai fazer isso? Eu tenho uma dica muito séria. Fala com ele que quando encontrar com os filhos, conquiste os filhos. Porque se conquistar os filhos, ele abre todas as portas. Às vezes, esses 17, por exemplo, é fácil, porque já tem mais cabeça, 17 anos. Agora, o de 7 anos vai ter menos, vai ter mais dificuldade, mas com jeito. Primeira coisa, conquiste os filhos. Vê o que é que você pode fazer para ajudar. Veja o que o filho precisa. Se fosse filho americano, a gente já sabia o que é, né? Não, leva para pescar. É a primeira coisa que eles fazem. Não, eu tenho que pegar meu filho para... O que tem de filme americano, que os pais vão pegar o negócio, o fim de semana não está no gibi. Vocês já viram? Eu já não consigo mais ver esses filmes assim, que a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Entende? Então agora lá, às vezes, se é do interior, tem pescaria. Se é o menino, tem beisebol. E assim vai. Aqui no Brasil é diferente, né? Na página 37, em Fatologia, quinta linha, o aumento de chances de sucesso na PROEX. Como avaliar se uma pessoa está nesse rumo? Em Parafatologia, na terceira linha, o valor inestimável das informações pessoais para psica fidedignas. Você poderia ampliar e exemplificar? O caso é o seguinte. O aumento de chances de sucesso na PROEX. Se uma pessoa, por exemplo, ela está fazendo alguma coisa dentro da PROEX e já sabe tudo certo, ela tem que ver quais são os próximos passos. E ela colocar isso dentro de uma planilha correta, séria. Se ela tiver dificuldade, apelar para a Apex aí para ver o que é, ver o proexograma dela. Porque o que eu estou falando aqui, aumentar a chance de sucesso na PROEX, tem que ter um proexograma nisso. Eu acho difícil não ter. Agora, o valor inestimável das informações pessoais para psica fidedignas. O caso é o seguinte. O processo parapsíquico é um valor inestimável. Eu, por exemplo, eu não sei avaliar os processos parapsíquicos. O parapsiquismo, a paraperceptibilidade, enriquece tanto a vida da pessoa que é difícil você ver até onde isso vai. A profundidade daquilo, a extensão da assistência que você faz, não tem jeito. A hora que entra para o psiquismo, você faz uma coisa com a pessoa, você está vendo que tem umas concierges junto. Elas estão recebendo também aquela informação tarística. Você não sabe os efeitos daquilo. Então, veja, isso tudo aí é inestimável mesmo. Não tem jeito de você saber o valor exato disso, colocar numa balança, não. Esse é o motivo que eu dou como exemplo o processo da TNF. Uma pessoa só vai saber o resultado da TNF dela depois que ela dessomar. Não tem outro jeito. Eu acho que com isso a gente está clareando alguma coisa aí para você e dando um exemplo. Em numerologia, página 38, poderia aprofundar o item 2. A linha de abertura mais acessível para a execução da PROEX A2 dos duplistas. O caso é o seguinte. Nesse curso ali, por exemplo, o ideal seria qual? Para o curso, para as pessoas. Seria 10 duplas evolutivas para compor os 20. Isso é que seria o ideal. Agora, vamos supor que uma das pessoas não pode, porque trabalha no fim de semana. Então, uma faz, depois a outra faz, para encaixar os processos. Que o ideal seria... era entrar os dois na porta estreita, mas de mãos dadas. Isso é que seria o ideal. Dupla evolutiva não é para isso? A linha de abertura não é para abrir a evolução? Então, se conseguir
os dois caminharem de mãos dadas, seria o ideal. Um ajuda o outro. É o sinergismo da duplologia. Esse aí é que é o sério aí. Sinergismo duplístico. Tá certo? Professor Valdo. Cadê o... Olha. Micrófono. Inclusive, no segundo módulo, que é o da parassociometria, a gente já trabalhou com os experimentos nesse módulo específico, né, no ano passado, e a ideia é que, se a dupla não estiver lá, a gente vai convidá-la a ir em alguns momentos do segundo módulo, para ela dar fazer um uma feedback, convocação para fazer a psicologia de grupo, que é a conscienciometria de grupo, ou que é a proexologia de grupo, ou que é a conscienciometrologia de grupo, ou que é etc. de grupo. Tá certo? Isso aí é o ideal, não há dúvida. Professor Valdo, Sim. aqui no B. Sim. O senhor tinha falado para a Carla que a pessoa que tem um passado precisa ser limpo, precisa ser enxaguado e tal. E isso se encaixaria também com aquelas pessoas que o senhor falou que ia ter aqui na CCCI, pessoas que têm muita brasa debaixo da cinza em relação ao passado. E que ela não deveria, que essas pessoas não deveriam mexer nesse passado, deveria fazer o quê? Esperar ou ter alguma... Não, o problema é o seguinte, se ela tem muita cinza, ela tem que perguntar para ela como é que é. Eu estou disposto a apagar o incêndio? Quer ser bombeiro ou não? A primeira coisa é isso. Se ela quiser, ela resolve o problema na hora. Se não for, precisa ver o que ela vai fazer. Agora, o problema de fazer curto prazo, médio prazo e longo prazo, aí é inestimável, inevitável, inarredável. Eu acho que tem que entrar de qualquer maneira isso. Ver o que a pessoa quer, qual o nível de renovação que ela quer. É o nível de reciclagem, no caso. Entendi. Vamos pensar nisso, não é? Professor. Pode falar, quem é você que estava aí? Né? Estava com a ideia de ProEx, a questão de ser um desafio, parte mais difícil. E aqui na definologia tem a realização vivencial menos difícil. Aí deu dúvida aí, a forma de pensar. Menos difícil, quer dizer, o mais fácil do processo, que a pessoa é o seguinte, se ela não teve ainda a linha de abertura, ela tem que pegar uma porta que esteja aberta. Que as portas estão fechadas para ela até o momento, qualquer um que entrar. Ali agora, depois ela vai caminhando melhor. Agora, a linha mais difícil é para quem tem olho de ver, de enxergar, quem é mais vivo, quem é mais inteligente, quem leva a inteligência evolutiva a sério. Aí chega lá no quem está com a lei do maior esforço. Agora, esse da lei do menor esforço tem que ser isso. Dos males, o menor. Então, do jeito que eu estava pensando, estava certo. Então, realmente é um desafio mais difícil. Você está mesmo. dentro do contexto. Agora, eu te pergunto, você é da lei do maior esforço ou do menor esforço? Aí não precisa responder. Silêncio, assim. silêncio. Professor? Aqui. Professor? Agora eu entendi, que aí que vai no crescente, que a pessoa agora, fica imaginando. Vamos ler tudo aqui. Tá. A linha de abertura é a abordagem e realização vivencial menos difícil ou mais acessível. Para quem começa, de todo jeito. Em determinada atividade intrafísica ou ramo profissional. Que é preferível a pessoa entrar nisso ou ficar sem fazer nada. Se ela vai ficar sem fazer nada, como é que fica? Agora, para a execução da programação existencial pessoal da consciência lúcida, em função da acumulação de experiência nessa área, que a hora que ela acumula, ela vai ver, ela vê o primeiro nível. Degrau. Aí ela vai ver o segundo círculo. Depois o terceiro, os horizontes vão se ampliando e vão ficando mais complexos. Mas ela tem mais experiência, a complexidade vai diminuindo para ela. Vamos dizer assim, o percalço, a vicissitude, a dificuldade vai diminuindo, porque a experiência aumenta. Quanto mais a experiência aumenta, mais dificuldade a pessoa topa. Você está entendendo? Não? Ela assume mais dificuldade, mais complexidade. Outra coisa, ela a dificuldade, a maioria delas, não é aquela mesma coisa que havia, mas é aquilo ampliado. Mas ela tem mais força, ela aguenta a barra. Entendi. Devido à experiência. Então, o problema todo é o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, você está entendendo? Isso aí é uma reação em cadeia.
e o processo em cascata, aquilo vai ampliando. É a pedra no lago. As ondas são sempre maiores. Agora, a única diferença é que as ondas do lago, elas vão ficando grandes e vão desaparecendo. Com a gente, não. Ela vai ficando cada vez mais sólida. É aquela gradação. Análise e síntese, é isso aí. Isso é aquela questão também dos fenômenos preliminares, não é? Que eles começam de uma forma simples e por trás daquilo tem um grande fenômeno. E todo grande fenômeno começa de uma forma simples. Tem que começar pensando da seguinte maneira. Não há consciência simples nesse nível nosso. Tudo é complexo. Aquela consciência mais singela, mais simplista ou mais simplória que aparece, ela com o tempo vai ficar complicadinha. Por quê? Tem que ser. Não há PROEX simples para nós. Eu, em tese, acho que toda PROEX, a rigor, lá no fundo, ela é complexa. Porque se isso fosse simples, nós já tínhamos resolvido nas vidas anteriores. Sim. Então, o que a gente está pegando é uma coisa nova. Sendo nova, ela exige mais esforço, ela exige mais compreensão, ela exige maior dedicação, o desempenho exige mais. E a valorização do detalhe também, né? Pois é. A questão é por isso que eu tenho essas técnicas todas, a técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, a técnica da repetição, que é a circularidade. A pessoa tem que saber que ela tem que repetir. Não se faz nada nessa dimensão sem repetição. Não existe façanha de um ato só. Vocês guardem bem isso, que a base de tudo está aí. Toda façanha é uma acumulação de atos. Façanha que eu estou falando é o grande feito, o bom sucesso, o grande êxito. Entende? Um só ato é pouco. Tem que haver uma acumulação desses atos. Tem lógica isso aí para você? Tem. Por isso que você debate também contra o ansiosismo, né? Que vai tudo oposto a essa teoria, essa linha. Ansiosismo é uma das maiores bobagens que tem. Que coloca tudo dessas isso aí a doenças perder, todas né? que tem, uma das piores que tem. O pior da história é que eles estão achando que o ansiosismo agora, a vida moderna, do século passado para cá, ele nunca teve tanto na Terra como tem hoje. A ansiedade é um fato. Agora veja, a maior parte das comunicações, elas criam ansiedade nas pessoas. Só o processo, você sabe, de consumismo já dá ansiedade no corpo. E a competição também, a competição. Pois é, mas o problema é esse. Agora, só o problema de consumismo, que é uma coisa que a maioria está envolvida nisso. Já é uma doença terrível isso. Eu acho que a ansiedade, o ansiosismo, isso que eu chamo assim do ansiosismo, como eu chamo, isso é uma das coisas que devia ser tratada em primeiro lugar para todo mundo. Acho que devia mesmo, do jeito que eles estão falando agora, porque eu nunca vi aparecer tanto artigo sobre o processo de ansiedade como atualmente. Tem muita coisa nisso, principalmente, inclusive agora nas revistas de mulheres, esse negócio todo, as revistas femininas. E essas revistas de novidade, essas comuns também aí de fim de semana. A maioria está falando muito em ansiedade. No consultório, quase 100%. A demanda é a ansiedade. Pois é. Quase 100%. Mas a base acaba sendo um negócio toda sério. Agora veja, a ansiedade é que leva para a síndrome, entende, do desespero. Você sabe qual que é a síndrome do desespero? Não, é síndrome mesmo. É também a ansiedade que leva para a hiperatividade. É a hiperatividade que em muitos casos leva para a bipolaridade. É a ansiedade que leva a pessoa para os desesperos de processo de suicídio e outras coisas mais. No início, você vai olhar, você cisca assim, que lá no fundo começou tudo com ansiedade. A questão do toque também. O toque, depressão e tudo isso. É isso. Também. Entende? Então, como é que fica? Agora, a gente vê que havia muita ansiedade no passado, mas não do jeito que tem hoje. Porque a vida era tudo mais tranquila. A maior prova que tem isso é o Vilcabamba, que o povo está vivendo no passado, então eles vivem mais, porque não tem tanta ansiedade, não tem nada. Agora, por exemplo, uma pessoa vai a New York, se ela viver em Manhattan, ela vai sofrer de ansiedade. Se ela for muito boa, ela vai superar essa ansiedade. Porque veja bem,
o barulho das ambulâncias já vão dar ansiedade para ela. Se ela ficar em determinados hotéis, bem no centro, lá, que tem lugar que sai as ambulâncias até de madrugada, ela vai ser acordada pelo barulho da sirene. São uma das coisas que mais faz barulho em New York, é isso. Que eu já tive no hotel desse, saí no outro dia. Foi lá que eu tive uma das crises, foi lá em Nova York, né? Pois é. Eu não aguentei Agora, aquele então, barulho. veja, Eu tenho que voltar primeira lá, coisa, New York, lá. então, é aquilo que a gente tem que evitar, é a megalópole. Esse é o motivo que nós viemos para Foz, que aqui é uma cidade média. A cidade média é o ideal. 300 mil habitantes. É muito diferente de milhões de habitantes. Então a ansiedade aí é diferente. Agora veja, aqui nós temos todos aqueles problemas da humanidade, mas de uma forma menor, sabendo como é que é. Por exemplo, a ansiedade do trânsito praticamente atinge todo mundo numa megalópole. Aqui, se o povo começar a falar muito em trânsito, está danado. Muito embora já tem congestionamento em Foz. Um dia desse eu peguei um congestionamento. Então existe disso. Tá certo? Agora, teve um cara que me falou, já faz uns 10 anos, quando eu vim para cá. Assim, ó, Valdo, negócio de congestionamento em Foz vai ter em pouco tempo. Pelo seguinte, as mulheres aqui são muito bonitas. Professor. Em parte eu tinha razão. Aqui. Você poderia fazer Aqui a também. correlação da binomiologia com a trinomiologia? O que é Qual é? binômio com a trinômio? Binomiologia na página 38. Binômio. O binômio perfil pessoal com a automotivação profissional. Agora o trinômio. Proexiológico. Com sim certa, carreira certa e tempo certo. Perfil pessoal e automotivação profissional. O problema é o seguinte. Quando a pessoa ela tem o perfil adaptado à motivação que ela tem, aquilo que ela tem, é porque o negócio vem do passado. Ela já é uma profissional inata, ela já nasceu já com aquela vocação, aquela tendência. Então isso aí, esse perfil pessoal a favor, vamos dizer, enriquece demais o desempenho da pessoa. Então a automotivação, se a pessoa tem, sai de baixo, ela vai longe. Agora, na trinomiologia, a consciência certa, na carreira certa, no tempo certo. Isso é o ideal, né? Mas nem todo mundo consegue isso. Então, se conseguir desses 3 itens, uns 2, já está alguma coisa boa, né? Já é alguma coisa. Então, por exemplo, podia arranjar a pessoa certa, que geralmente que ela já escolheu aquilo, ela mesma às vezes escolheu. Agora, a carreira certa, aí depende dela. Se ela escolheu já a carreira certa para desempenhar aquela proex que ela se comprometeu, já é 2/3 do processo, já está bom. Agora, o tempo certo, isso aí varia demais. É uma das coisas mais difíceis que tem isso do fim. É difícil. Agora, por exemplo, como é que seria o tempo certo para nós, do ponto de vista ideal? Seria a pessoa inversora. Então, ela começou tudo com o pé direito. Já como teenagers. Quer dizer, aos 10 anos de idade já estava... Evaldo, essa questão da carreira certa no tempo certo, você já até comentou sobre isso, né? Tem muita gente que passou do prazo e agora quer fazer... Mas não é isso, carreira, existe gente que não sabe interpretar o que a gente fala de carreira. Eu, por exemplo, veja bem, eu fiz odontologia, medicina e mais uma opção de coisa que eu fiz, tudo como meio. Isso não foi a minha carreira para atingir meu objetivo. Agora veja, eu uso praticamente a medicina até hoje, né? Presta atenção. Mas não é o meu meio, não é o meu objetivo. Não era então, a carreira que eu estou falando, às vezes, para uma boa parte das pessoas, é uma mero meio. Não é o objetivo. É a carreira. Agora, tem que andar mais depressa, não é isso? Aqui. Voltando um pouquinho na enumerologia. Sim. Eu entendi como um crescendo. Qual que é que você quer aí? Enumerologia na página 38. Sei, o que você quer lá? Eu entendi os itens como um crescendo e podendo, eu estou te perguntando se isso aqui pode ser usado como uma ferramenta para se listar as linhas de abertura em cada item. Pode. Eu vou ler aqui para tu entender o que é que você está falando. A linha de abertura mais acessível para a execução da ProEx pessoal.
A linha de abertura mais acessível para a execução da PROEX é a 2 dos duplistas, que nós falamos antes. A linha de abertura da atividade pessoal mais acessível às companhias evolutivas do Grupo Karma da Max PROEX. Aí, ó, já passou de 1, passou para 2, agora já está no coletivo. A linha de abertura de oportunidades evolutivas a todos os interessados. Aí já espalhou tudo. A linha de abertura para o OFIEX pessoal. Aí o negócio já passou para o plano extrafísico, outra dimensão. A linha de abertura para obtenção do complexo pessoal. Aí é para arrematar, é a cereja do bolo. A linha de abertura para a condição da dispersidade pessoal. Aí já é a cereja do bolo evolutiva, já é para as próximas vidas. O que você quer usar com isso? Não, eu entendi como um crescendo, né, que tu confirmou, e cada item desse, eu acho que se a gente levantar as linhas de abertura, o que se tem, o que a gente já tem... Você vai saber onde é que você está. Isso. Eu estou aqui. Isso. Isso já te deu como uma prévia para o curso lá da... certo, para você ter uma orientação. Outra coisa, e depois você leva isso para discutir com a turma no curso. Vocês estão de acordo comigo? O que eu acho é isso. Isso aí é o máximo, vai ajudar sim. Agora você vê, ó, só na numerologia aí já tem toda uma técnica do processo existencial inteirinho. Tem tudo aí dentro. As várias planilhas com o negócio todo aí bonitinho para a pessoa. Ela pode escolher. O que você quer? Fala. Na 37, a última linha. O que seriam autoprospectivas parapsíquicas? A mudança para melhor em função das autoprospectivas parapsíquicas. A hora que a pessoa, por exemplo, ela tem uma retrocognição que entrosa e confirma certas suposições que havia, e ela deixa de ter mais dúvida a respeito de coisas básicas da vida dela. Com isso, vai dar muito mais autossuficiência para si mesma. Ela vai se sentir muito mais ajustada ao trabalho. A coisa toda muda de figura. Então, são autoprospectivas parapsíquicas. Ela já viu. Não, aqui agora é uma questão de tempo, é só seguir o que eu estou fazendo. A máquina está montada, a linha de montagem está engraxada. Tá certo? A situação toda é seguir. Agora, ó, num caso desse, a gente tem que lembrar, tem que ter parapsiquismo, tá? Senão não funciona, por causa do amparador. Que a pessoa ela vai se confirmar mais, ou ela vai ter mais autossuficiência, a hora que ela ter noção disso, do outro lado também, não ficar só daqui. Porque aí ela sai do egão dela. Ela vai ver o processo da interassistencialidade. Porque toda vez que eu falo em parapsiquismo ou outra dimensão, eu estou falando na mini peça do Max Mecanismo, que é a Telepes, OFIEX, etc. Tem lógica isso aí? Então veja, a mudança para melhor em função das autoperspectivas parapsíquicas. Os cursos do Moacir, os cursos do Wagner, e tudo que nós estamos fazendo aí em matéria de... Até os arco-voltaicos que eu dou, por exemplo, amanhã, isso tudo está visando isso aí. É o processo para melhorar essas perspectivas parapsíquicas do povo. Porque melhorando o parapsiquismo, a pessoa vai ter uma visão de conjunto mais ampla, melhor, mais adequada, mais ajustada. Não é isso? Quem é que está com o microfone aí agora? Ela aqui, ó. Ah, está dentro do seu horário. Professor, eu gostaria de entender a relação dessa linha de abertura com a automimese já dispensável. Eu vi que na paradoxologia o senhor fala da mimese, mas assim, há o caminho que já é mais fácil pelas habilidades de outra existência. Como reconhecer? Não, a pessoa vai ver o seguinte, que a hora que ela vê a verdadeira linha de abertura dela, ela vai ver que ela está perdendo tempo com uma série de coisas que ela está preservando, que ela tinha que jogar fora. Você está entendendo? Por quê? Ela acha que aquilo ainda vai ser usado. Não vai mais não, aquilo já está superado, já ultrapassou. Então a linha de abertura, ela é ótima para enxugar a inventariologia, o balanço da vida da pessoa.
que ela se define. Ela não fica mais vendida, ela não fica mais atarantada, ela não está numa encruzilhada mais, ela já sabe o caminho, acabou. Por isso que a linha de abertura mais séria é isso, é acabar com a encruzilhada. Mas o que eu estava pensando é que se o ideal seria ter essa autolucidez antes da identificação da profissão. Não, aí depende o que a pessoa vai fazer, mas é tudo. Primeira coisa, a profissão não é às vezes o essencial, não. É o secundário. Eu mostro isso na minha vida. Ela vai ser, às vezes, uma coisa importante durante 10 anos, 3 décadas, uma coisa qualquer para você se manter, fazer um pé de meia ou qualquer coisa. Mas não é a finalidade. O problema todo, por isso que a gente tem curto, médio e longo prazo. O problema todo é saber se a pessoa está colocando isso na ordem certa. Uma pessoa que chega, arranjou a profissão e ela fica totalmente iluminada e sublimada, gloriosamente envolvida com aquilo, não tem nada que ver com aquilo. Agora, outra coisa, a pessoa não pode deixar isso de uma hora para outra. É o caso da Cris, a Cris Aracá. Ah, não está aí, né? Está aí. Pois é. Aí está o negócio, é o problema da Cris. Que, você está entendendo? Na hora que ela quer deixar, fala assim, não está na hora, não é isso, tem que fazer as coisas. Ela está aí. Qualquer coisa é só conversar com ela, que você vai saber que é da sua área, aí você sabe o caso dela, você sabe, pois é. Então, veja, tem lógica isso aí? Tem. O problema é esse. Agora, autoprospectivas, quer dizer, você vê o futuro imediato, aquilo que vem, quais são as próximas etapas, o degrau da sua escada, o que é que vai ter. Inclusive os corrimões, aí, ó, escada e corrimão. Os corrimões são os amparadores. Tá certo? Ó, cada corrimão, a cada escada aqui tem 3 amparadores. Ao todo são 1, 2, 3, são 9, né? Ao todo é isso. Nós temos 9 amparadores de metal. Né? Isso ajuda. O que é engraçado é que vocês já viram que ele é certinho. Eles colocaram de uma tal maneira, eu sei que daqui, ó, eu vejo direitinho se é certo. Quer dizer, são amparadores, é tudo corretinho, tudo certinho. Estão na linha, entende? Certa. Então deve ser, né? Está segurando a situação. Mas olha, o que mais tem? Tem alguma coisa aí que sobrou? Aqui. Na página 39, culturologia. O senhor poderia... A cultura das paraperceptibilidades retrocognitivas. Olha, essa cultura aí que nós estamos chamando a atenção, ela é violentamente importante nesse assunto. Qual seria a melhor cultura se não essa? É você voltar para o seu passado, examinar o que é que tem, ver como é que é para você definir o seu presente. Então, a cultura das paraperceptibilidades retrocognitiva, o laboratório, por exemplo, das retrocognições, nesse caso, ele é importantíssimo. Vamos pensar nisso. Vale a pena pensar. Agora, aqui ó, eu coloquei o laboratório conscienciológico da PROEX, que é o que vem por cima de tudo, né? Mais sério. Está certo isso? É isso. Obrigado. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 17 votos online, 12 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 138 assinaturas no livro de presença e 18 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 9 recados: imersão na escrita, Mabel, Rodrigo, debate, Cristiane, curso de definição da especialidade pessoal, Simone, Côncios, Cristina Aracaki, curso de mediação, Igor, SP2, Adélio, equipe transmissão tertuliário, Max e Cláudio, editares, Cícero, Apex. Olha, eu quero falar para vocês que daqui a pouco nós vamos lá, eu e uma turma, para a Feira do Livro, tá certo? A eleição do verbete para amanhã, comunicação modular, mega tarefa final
e polaridade extrema. Boa tarde, em nome da Unesco, nós queríamos convidar a todos para o curso que se chama Imersão na Escrita. É um curso onde as pessoas são convidadas a participar de vários campos para trabalhar o próprio livro, os textos que ela está desenvolvendo. E depois de cada campo de escrita, a gente tem um debate sobre o andamento do trabalho. Ela visa fixar a pessoa no holopensene da escrita. Quem está com dificuldade de escrever, que não consegue se fixar, que se dispersa demais, esse curso é o ideal para poder colocar a pessoa nos trilhos. Então, a data do curso é dia 6 e 7 de junho de 2009. Agora vai ser o Mater Pensene GESCOM. As pessoas interessadas podem procurar os voluntários da Unesco, que normalmente estão aqui na tertúlia. Tá bem? Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Rodrigo Guedes. Vou convidar a todos para participar do debate que eu vou centrar agora de tarde aqui no CEEC sobre riscomania. Abordagens profiláticas da riscomania, onde eu vou estar apresentando uma pesquisa que eu já faço há bastante tempo, que vai resultar futuramente num livro. E eu convido a todos a contribuírem com essa pesquisa, a trazerem seus feedbacks, a estarem prestigiando o debate agora às 3 horas aqui no CEEC, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Como foi falado hoje no início dessa discussão hoje do verbete, da tertúlia, a linha de abertura é um tema que a gente vai estar discutindo no curso Definição da Especialidade Pessoal. O objetivo desse curso é ajudar todos os interessados a descobrir a sua linha de trabalho, a sua linha de abertura da sua PROEX. Esse curso está organizado em 4 módulos. O primeiro módulo é o pessoal da Consus, que vai estar trabalhando com a conscienciometria. O segundo módulo vai ser a equipe do CAEC com a parasociometria. E terceiro módulo, a proexologia com a equipe da APEX. E no último módulo, todos os professores do curso vão estar ouvindo, né, o posicionamento pessoal de cada aluno quanto à definição da sua especialidade de PROEX. Tá? Então, esse curso ele vai ter como temas auto e heteroimagem, trafor, trafar e trafal, vínculos conscienciais, público-alvo da PROEX, o binômio retribuição-aportes e posicionamento pessoal. Além da equipe de professores dessas 3 instituições, a gente vai ter também um consciencioterapeuta acompanhando o curso e também 3 EPICONs que vão instalar campos energéticos em cada módulo desse curso. A gente convida a todos os interessados, são somente 20 vagas, né? E para maiores informações a respeito de preços e descontos na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, com passageiros evolutivos, a equipe da Consus convida a todos para o Inversor Cobaia. Data, se realizará de 5 a 7 de junho, de sexta até às 19 horas e a domingo até às 18 horas, tá? Vai ser no CAEC, auditório da Holoteca. Então, para quem quiser ir mudar de patamar evolutivo com relação à INVEX, os 2 conscienciômetros docentes serão João Aurélio e Lian Zolé, e terão a presença de um especialista em infecciologia. Agradecemos a todos as inscrições ali na recepção do CAEC ou com a equipe da Consus. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar um curso que acontece de forma inédita em Foz do Iguaçu, um curso de mediação, que vai ser proferido pelo professor Auro Simões, que é um especialista nessa área, ele é mestre em integração da América Latina. Ele está vindo de Curitiba para ministrar esse curso aqui em Foz nos dias 23 e 24 de maio, tá? São R$200 o curso, 20 horas aula, e o objetivo do curso é justamente passar técnicas de mediação e técnicas alternativas de resolução de conflitos. Lembrando que esse curso não é específico para advogados, ao contrário, é para todas as pessoas que têm interesse justamente em entender assuntos da conflitologia e também formas de resolução de conflitos. Maiores informações podem ser comigo ou com o professor Sérgio Martinez, e também através do telefone 30 28 40 70. A gente pede que as pessoas que estejam interessadas manifestem a sua intenção de fazer o curso até o dia 7 desse mês de maio, para que a gente possa realmente confirmar a turma. Há vagas limitadas. Obrigada. Gente, eu queria falar para vocês, saiu uma notícia agora que a gripe já chegou na América Latina. É o caso na Colômbia. E o total no mundo é de 882 casos, tá certo? 882.
Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos que tenham disponibilidade no feriado de 11 de junho. Vai haver um ICP2 em Saquarema, de 12 a 14 de junho, com o objetivo de arrecadar fundos para ampliação da hospedagem no campus de Saquarema do IPC. Então, para aqueles que tiverem disponibilidade, está aí ampliando, aprofundando a sua intraconsciencialidade, o entendimento das questões intraconscienciais, fica o convite para comparecer esse CP2, ok? Aqueles que estiverem interessados na inscrição, o telefone do Centro Educacional do Rio de Janeiro é 021-3153-7574. Muito obrigado. Pessoal, somente alguns recados para otimizar a questão da tertúlia. No lugar, vocês não esconderem o microfone. Quando forem fazer a pergunta, deixar o microfone bem à disposição para a gente poder localizar e filmar. Senão a pessoa esconde, começa a falar e tem que sair correndo para poder achar a pessoa e quando ela termina já não consegue filmar mais. Então, se deixar o microfone à mão, a gente consegue filmar mais claramente. A outra questão é manter o microfone próximo também e claro, né? Não é sorvete, né? Manter o microfone assim, fala claro, que vai ficar fácil também para nós lá gerenciarmos o áudio, né? A outra questão é, quando você estiver online, não ficar assistindo a tertúlia online, né? Porque senão consome banda, a não ser que tenha um modozinho próprio, né? Então, se estiver online, evite assistir online ou fazer download, né? É mais para poder navegar ou acessar e-mail que a gente deixa para quem estiver aqui, né? Se estiver aqui, evite estar no online também, porque é redundante, né? E acaba consumindo banda nossa aqui, tá bom? Obrigado. Olá, pessoal, só confirmando amanhã. Vamos ter a professora Mabel Teles, 16 horas, na Feira do Livro. É muito importante o pessoal colocar o Holochakra lá, está presente. Tá? Na terça-feira, às 16 horas, Rosemary Salles, com sessão de autógrafos. Na quinta-feira, dia 7, 19 horas, o professor Júlio Almeida, com qualificações da consciência. E dia 9, 15 horas, a professora Graça Razeira. Hoje é fundamental que o pessoal compareça. A gente até, às 15, às 16 horas, vão ter alguns eventos. A gente até sugeriria, pessoal, deixar esses eventos estarem lá na Feira do Livro, se possível, e a gente agradece e é isso, tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Proexologia. Ele é um curso que objetiva a expansão dos conceitos-chave sobre proexis. Também vai ser debatido os determinantes do conteúdo da proexis, a forma, a preparação em si da proexis e os benefícios que a pessoa pode ter ao entender melhor esses conceitos para expandir a sua proexis pessoal, ou seja, procurar desenvolver melhor o complexo, atingir mais facilmente ou otimizar o complexo. Então, esse curso ele tem uma série de dinâmicas, muitas delas utilizando estudo de casos com biografias e também é utilizado a enciclopédia da Conscienciologia. Então, fica o convite a todos. Esse curso vai ser realizado agora em maio, nos dias 16 e 17 e 23 e 24. Mais informações na Secretaria do SAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queríamos reforçar o convite para o próximo acoplamentário, que vai ser dias 15, 16 e 17, agora de maio. O tema vai ser autoconsciencioterapia. Os EPICONs vão ser os professores Nario Takimoto e Cristina Arakaki. O telefone para maiores informações, 3525-2652. É que eu falei em japonês mesmo, tá? O verdito vencedor para amanhã é mega tarefa final com 29 votos. Obrigado, boa tarde a todos.